conhecer um pouquinho quem eu sou. Né? Sou formado aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista por aqui também, na mesma instituição, mestrado no Rio, na Universidade de Castelo Branco, e hoje sou aluno do doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, nosso bate-papo aqui hoje é um pouquinho para a gente poder começar a salientar, a gente começar a poder ficar atento nas situações que envolvem o personal trainer enquanto uma empresa, né? Uma empresa limitada aí, uma coisa que vem crescendo muito nesses tempos de pandemia, ficou aguçado a necessidade dos treinamentos, muitas das vezes online, pela dificuldade, pela impossibilidade ou pela proibição de que se tivesse algo presencial. Então, o objetivo maior da gente é entender um pouquinho como é que isso funciona. Né? Bom, eu vou começar fazendo um jabá aqui, porque vai ser o norte da nossa conversa. Tá? Então, assim, eu tenho um livro escrito que chama 365 Dias SA. O que traz esse livro, Anderson? Bom, na verdade, o objetivo maior dele é para o empresário, de um modo geral, né, seja ele do setor fitness ou não, mas com o viés da nossa área, né, do educador físico, para ele poder estar entendendo como é que funciona o mundo dos negócios, né, o mundo do empreendedorismo. E eu gosto de falar muito aqui que quando a gente pensa em personal trainer, e mesmo em educador físico, de um modo geral, né, muitos de nós esquecemos que somos empresas limitadas, né, digamos assim, quando a gente usar a terminologia que se usa no mundo dos negócios. Né, uma vez que a gente tem contas a pagar, tem contas a receber, né, a gente tem que fazer administração disso. E isso nos direciona, nos leva a ter que ter uma gestão responsável quanto a isso. Né? Nada diferente do que é uma empresa. Se você tem uma receita, gasta mais do que você recebeu, você vai ficar devendo. Se você gasta menos do que você recebeu, você gera um crédito, um superávit do seu negócio. E com o trabalho do personal trainer não é muito diferente quanto a isso. Né? Sendo que tem também algumas particularidades. Né? Então, o que a gente, muitas das vezes, batendo papo, dando os cursos para personal trainer, dando treinamentos, a gente toca muito no assunto, a gente faz muita necessidade de enfatizar uma ferramenta muito simples, né, que a gente vem falar dela aqui um pouquinho hoje, que é o plano de negócios. Né? Como é que funciona o plano de negócios para um personal trainer? Né? O plano de negócios, para quem não conhece, ele é uma ferramenta idealizada há muito tempo, né, e hoje a gente tem plataformas digitais que trazem o passo a passo de como fazer isso. A gente tem uma empresa brasileira de apoio muito grande, de suporte, para a gente trabalhar nessa parte do plano de negócios, que é o Sebrae. Né? O meu próprio livro, a gente tem um braço em informações do Sebrae que a gente trouxe ele para dentro da nossa área do fitness e fez adaptações para ter uma melhor leitura, ter um melhor entendimento das necessidades que ali acontecem. Tá? Então, dentro do plano de negócio, ele é multifacetado. Ele tem várias facetas, várias possibilidades, várias situações que a gente precisa estar atento, que vão passar dentro da viabilidade de um negócio. Uma coisa que a gente vê acontecendo muito hoje são a abertura de estúdios, né, de personal aí pelo país. Muitas pessoas ainda perderam vínculo com locais de trabalho que tinham, com academias e etc. Muitas das vezes pegaram algum tipo de acerto, pegaram algum tipo de dinheiro e realmente resolveram montar o próprio negócio. E muitas das vezes achando que conhecer a parte técnica, ser habilitado, né, na profissão de educação física, também te credencia a ser um empresário do ramo. E aí começam os perigos, tá, gente? Começam os atalhos perigosos para se buscar isso. Né? Que isso vai desde uma viabilidade de um negócio. Será que é viável hoje você montar para você um estúdio, por exemplo? Como é que funciona as contas que você tem que fazer? Como é que você vai colocar isso no papel? O quanto que você ganhava antes quando você sublocava o espaço de alguém dentro de uma academia, sendo onerado ou não por isso, e você trazer isso para um espaço próprio. Todos os custos que te levam a ter a manutenção desse espaço, partir de fazer um negócio legal, né? Registrado para poder gerar nota fiscal, receita, imposto de renda, porque você vai ter problema com você fazer também captação de recurso via aluno que você recebe, etc. Como é que você declara isso? Vai ficar na informalidade? Então, isso tudo são componentes que levam ou não a essa viabilidade do negócio. Então, assim, hoje você subloca o espaço de uma academia, e aí não quero levantar nenhum tipo de polêmica, mas uma coisa que a gente vê muito pelo país aqui, e olha que eu conheço boa parte do país, porque a gente viaja o país todo aí ministrando, dando aula de pós-graduação, é aquele embate entre as taxas de personal cobradas pelas academias. É justo? Não é? Deveria acontecer? Não deveria? Então, assim, cada um tem uma posição quanto a isso. Eu não estou aqui nem para entrar no mérito da questão, né, como é que isso funciona. O objetivo nosso maior é entender se você sublocar o espaço de alguém e fazer um pagamento por isso, isso para você é ou não mais rentável do que ter seu próprio negócio. E a gente tem vários amigos, a gente dá consultoria, né, e fica aqui um jabá espontâneo para quem precise também de algum tipo de consultoria, de um negócio que pensa em ter, que já tem, ou que está vivendo um momento complicado, que todos nós estamos, né, em função da pandemia, para poder buscar uma consultoria, para poder tentar acertar as arestas do negócio.
E muitas das vezes, quando a gente é consultado para isso, para ver a viabilidade do negócio, que é o começo da nossa conversa, a gente se depara com pessoas que não têm noção do que é um custo fixo mensal de um negócio, não tem noção de aonde encontrar o melhor ponto para esse negócio, por exemplo. Será que os aluguéis mais baratos são hoje os mais atrativos? Né? Você pensar simplesmente nisso, pensar em quanto você teria de percentual do seu faturamento destinado à locação de um espaço, é simplesmente um pensamento raso nesse sentido? Ou tem muitas variáveis para serem pensadas? E aí eu vou levantar algumas questões. Né? Será que esse lugar que você está é um lugar atrativo? Passa muita gente? É uma via de fluxo rápido? Passam muitos veículos, mas não passam pessoas a pé? A localização, ela é segura? Ela não é, porque isso tudo pode gerar ônus para você, de ter que colocar uma insegurança, tema maior de proteção para o seu negócio. É um lugar ermo, as pessoas vão querer ir lá à noite. É um lugar que tem estacionamento, as pessoas vão se direcionar a você somente se tiverem carro. Não, eu atendo a população porque eu estou no meio de um bairro. Como é que funciona a lei de utilização do solo perante a prefeitura daquele espaço que eu quero colocar? É permitido som alto, se eu quiser fazer algum tipo de um circuito, uma aula coletiva, seja o que for no meu estúdio? Né? Como é que funciona decibéis que são permitidos para que eu utilize dentro do meu estúdio, dentro do meu espaço, que não esteja infringindo as leis, não esteja infringindo o código de postura desse bairro, do município, seja o que for? Gente, é muito mais complexo do que parece. E a gente está falando de um negócio que a gente pensa em ter. Né? Esse negócio está no papel. Então, por isso que a gente brinca muitas das vezes que o plano de negócio ele é construído a lápis. A gente usa muito esse termo. Tá? Por quê? Porque, na verdade, quando a gente pensa em escrito a lápis, tudo que é escrito a lápis te cria a possibilidade de apagar, fazer de novo, refazer. Né? Então, essa analogia que a gente faz à utilização do lápis para montar um plano de negócio é pensando nesse tipo de raciocínio. Como é que eu vou fazer? Será que tudo que eu rascunhar, tudo que eu escrever, a partir dali é uma linha reta para mim? Ou eu posso ter um percurso meio sinuoso, que eu posso procurar algum tipo de facilidade, eu posso rever o que eu estava fazendo, né? E aí eu ir mudando? Nós estamos num momento muito perigoso, né, da economia do nosso país, quiçá do mundo. Né? O investimento tem que ser muito bem feito. Sempre foi. Sempre a gente teve essa preocupação do famoso não rasgar o dinheiro. Mas agora, mais do que nunca, né, você saber aonde está colocando, tentar cercar todas as variáveis possíveis para que o negócio não te traga maiores problemas futuros. E eu, quando eu dou a consultoria, né, quando a gente trabalha oferecendo esse serviço de consultoria, a gente fala muito isso. Né? A gente fala, ó, o serviço que eu te presto não é a garantia que você vai dar certo, mas é para diminuir a chance de dar errado. Porque esse é o grande objetivo de uma consultoria. Né? Então, muitas das vezes, os profissionais que ouvem esse tipo de coisa, eles começam a entender o outro lado de estar da mesa. Né? Então, assim, os direitos e deveres, né, as cobranças que se faz quando está dentro de uma academia e está só como um prestador de serviço, como é que isso funciona? Né? Então, agora eu vou pegar um exemplo aqui pontual. Eu nem falei no começo da apresentação, mas eu sou sócio proprietário de uma academia aqui em Juiz de Fora, que chama Aqua VIP. Tá? Então, depois, se quiser, procura lá a nossa página no Instagram, Aqua VIP Academia, Clube. No Facebook, você vai lá, vai entender um pouquinho como é que funciona. Eu faço muita postagem também dentro da minha página oficial de algumas coisas da academia, algum artigo que eu acho importante, que eu também quero que os alunos tenham acesso. Então vai estar lá, professor Anderson Ock, oficial. Procurem lá para me seguir, vai ser um prazer também. Mas o que a gente faz nesse momento de consultoria? A gente tenta mostrar para as pessoas que o caminho, nem sempre o mais rápido, ele vai te trazer um retorno na mesma proporção. Então, galgar degraus é meio inerente do negócio para que ele aconteça crescimento, salvo se você achou o filão do momento, né? Porque aí isso extravasa qualquer planejamento, o nome já fala, né? É um filão, então ele vai romper fronteiras aí, ele vai ter impedir o seu ganho, mas a gente sabe que a maioria das coisas não são assim, né? Então, quando a gente pensa num personal investindo na sua carreira, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu gosto muito, que eu falo isso muito dentro de sala de aula, porque eu trabalho dentro da graduação também de educação física, não só da pós-graduação, mas também dentro da graduação. Então eu falo muito isso, o quanto custa um personal. E aí eu faço uma brincadeira, às vezes com os alunos. Eu pego um aluno qualquer e falo para ele assim, ó, nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui, nós vamos fazer um teatro. Eu vou te indagar para poder contratar o seu serviço. E depois nós vamos inverter e vamos fazer a mesma coisa. E aí a gente começa a brincar nesse sentido. Eu falo com o aluno, ô prazer, como é que você chama? Aí o aluno fala, meu nome é João. Eu falo, ô João, meu nome é Anderson. Me falaram que você trabalha como personal trainer, não sei o quê. Aí o cara responde, trabalho sim. Aí eu pergunto para ele, qual é o valor da sua aula? E quase invariavelmente as pessoas respondem X. 50, 60, 80, 100. E me falam um valor. E pronto, eu atingi o meu objetivo. E aí eu falo, bom, agora o teatro vai inverter. Agora você vai fazer a mesma indagação para mim. Vamos começar a conversa da mesma forma. E aí é um momento muito descontraído, é um momento de brincar e tudo, a pessoa
se envolve naquele momento e começa, como é que é o seu nome? Eu falo, Anderson. Anderson, eu ouvi falar que você trabalha como personal e como é que funciona o seu trabalho, quanto que custa a sua aula? Eu falo, você conhece, você sabe como é que funciona o trabalho de personal? Aí o cara, não. Aí eu falo, então eu vou te explicar. E muitas das vezes, se ele fala, conheço, eu falo, mas eu vou te explicar a minha forma de trabalhar. E aí eu começo. Você vai ter, os horários pré-fixados para você durante a semana. Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. A gente tem um médico, a gente tem um fisioterapeuta, a gente tem um nutricionista. Então você vai ser escolhido em todas as possíveis fugas de resultado, fazer uma avaliação antropométrica prévia, a gente vai poder te pedir alguns exames que a gente achar necessário. Você não vai começar o treino antes de passar por uma avaliação fisioterápica minuciosa para a gente poder ver não o que você tem, porque quase todo mundo sabe o que tem, mas a gente poder ver predisposições a que você possa desenvolver e que a gente cerque essas situações para que a gente não cause maiores problemas para você. A gente vai ter essa consultoria que eu te falei com uma nutricionista para a gente ver como é que está o seu gasto calórico, o seu consumo basal, para a gente poder fazer toda uma equalização disso em função do que eu vou montar do treino. Você vai ter horários pré-determinados, você vai ter um feedback comigo aí em cima de planilhas, etc, 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 etc. E no final eu falo, X, o meu valor é o mesmo valor da aula que o aluno tinha me falado, que aqui na brincadeira o outro tinha me falado. Gente, é uma questão lógica. Quando eu dou o meu valor, que é o mesmo que o outro na brincadeira falou dele, mas valorizei tanto o que eu vou entregar, automaticamente, quando eu ia falando tudo que o meu trabalho oferecia, o meu valor foi fazendo assim, Então, quando no final das contas eu falo que era o mesmo valor que o outro cobrava, mas eu dei esse pacote de informações, esse combo de informações, qualquer um em sã consciência falaria, sua aula é muito mais barata, sendo o mesmo valor. Mas o que foi isso? Eu entreguei um produto com valor agregado maior. O que a gente mais vê hoje com personal trainer, na hora da escolha do produto que vai oferecer, e aí, para a gente não perder a linha de raciocínio, a gente começou a falar na montagem de um estúdio próprio e etc. Mais preocupado do que isso, o que se precisa preocupar e melhorar muito, isso eu falo com certeza absoluta, igual eu falei com vocês alguns minutos atrás, pela vivência que eu tenho de conhecer. Capital, eu conheço praticamente todas as capitais do país, indo dando aula, e várias cidades do interior. E todos os lugares que eu vou, a primeira coisa que eu peço é para conhecer a academia. Por eu ter uma academia também, eu quero ver o que quero aprender, quero ver o que tem de diferente, o que é legal, uma novidade, etc. E a gente faz um network muito grande, com alunos por todo o país. E a gente passa a se relacionar, e a gente passa a se seguir nas redes sociais, etc. E você começa a acompanhar o trabalho. Isso é inerente. Então, eles começam a postar treinos, começam a postar stories, começam a postar dicas, e aí que começa o grande perigo. Que aí a gente começa a ver que, infelizmente, a internet, que hoje é uma super ferramenta que a gente tem, super acessível, ela se torna um risco muito grande. Por quê? Eu ministrei um curso hoje, estou ministrando um curso de musculação hoje, no sábado, fiquei de 2 às 6 da tarde, amanhã eu reinicio ele de 8 ao meio-dia, e muitos dos que eu vou falar para vocês agora, eu falei durante a tarde para os alunos, que é o que me levou a dar esse curso de musculação e o que hoje em dia tem me movido muito profissionalmente. Tentar ajudar os profissionais a minimizar algumas coisas que a gente tem visto na internet. O tal famoso terra de ninguém, e não pode ser definido assim, porque a gente sabe que lá tem hoje em dia, mais do que no Brasil, tem uma legislação própria, etc, etc, etc. Também não pode ser uma terra de ninguém porque você vai postar. Por quê? Porque você está colocando em risco a sua postura profissional, o seu nome, o seu nível de conhecimento. Então, já vai logo uma dica para vocês que trabalham como personal. Cuidado, cuidado. Cuidado com o que estão postando. Não achem que a facilidade das redes sociais, que a facilidade da internet, você está aí com um pote de ouro na mão para poder mostrar o seu serviço. Você tem grande chance de um tiro sair no pé. Tá? Você começar, porque da mesma forma que atinge muitas pessoas que querem um serviço, que não conhecem, você dá muita gente que entende do riscado. E aí acontece um filtro natural. Principalmente em pensando em algumas coisas que são pontuais, tá? Então, eu vou botar um bumerangue, por exemplo, no meu Instagram. Cara, o bumerangue, o formato dele é um tiro muito curto de ida e volta de um movimento, que pode dar dupla interpretação do que você está postando. Então, assim, o que eu aconselho muito aos meus alunos, aos personagens, quando a gente dá curso, etc., se você, depois que fez a gravação, analisa como se não fosse seu vídeo, ele pairou alguma dúvida, amplitude de movimento, velocidade do movimento, qualquer coisa cinesiológica, biomecanicamente, que gere algum tipo de questionamento, usa para deixar escrito isso. Ou nos stories, ou no feed, vai lá, coloca dentro da sua legenda, esse exercício aqui que o aluno X está fazendo, atente que o movimento está no ângulo menor em função de uma patologia que ele tem no joelho. Eu dei esse mesmo exemplo hoje, no curso que eu estava dando de musculação,
porque isso é uma coisa que me preocupa muito, que me move muito hoje ajudar os educadores físicos, aos personagens trainers que postam, que usam as redes sociais para isso. Gente, a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Mas a gente precisa saber trabalhar com isso. E voltando um pouco ao início da nossa conversa, quando a gente pensa em estruturar um espaço físico para a gente, né, e eu falei do plano de negócio, eu falei da viabilidade do negócio, né, hoje em dia você tem que entender, infelizmente, ou felizmente, não sei, porque o educador físico, você da área de saúde, ele acaba estando um pouco às margens aí do que é exatas, mas você precisa entender de números, né, ter boas planilhas, hoje tem bons softwares quanto a isso, tem boas empresas que oferecem isso, para você planilhar tudo. Como é que funciona, por exemplo, investimento, como é que funciona depreciação de aparelho, como é que funciona estoque, o que você tem que ter em estoque. E aí, desses pontos que eu peguei, vou pensar um aqui, por exemplo, depreciação de aparelho. Como é que funciona o quanto vale um aparelho hoje, que é mais ou menos um carro, né, gente? Que a gente sabe, você fala assim, eu compro um carro zero, dou uma volta no quarteirão, ele vale menos 10%. Com equipamento de ginástica, não é muito diferente. Não sei se as proporções de números poderiam ser comparadas nesse mesmo sentido, nessa mesma proporção, mas isso também vai ter um custo, vai ter um desgaste natural com o passar do tempo. Quando você pensa em aulas com custo muito baixo, tentando ter um nível de atratividade maior no mercado, você não pode esquecer que isso também tem um desgaste maior do que a gente chama de software, de equipamentos, e de humano, que é você. Né? E isso daí, se você pensar a médio e longo prazo, acredito que a gente tem um público eclético nos ouvindo agora, ou que vai ficar gravado para que ouça depois, a gente está pensando de pessoas que estão começando a carreira e de pessoas que podem estar do meio para o final da carreira. Quando eu falo disso, eu estou falando de longevidade, estou falando de quanto você é produtivo trabalhando como personal, o quanto que você é atraente aos olhos da sociedade para esse tipo de trabalho. Então, quando você pensa em ter um equipamento, seja ele qual for, dentro de um espaço físico ou uma academia itinerante, digamos assim, que a gente vê muito isso acontecer hoje, as pessoas utilizando o próprio veículo para levar aparelho para cá e para lá, como é que funciona o desgaste disso? Como é que funciona a depreciação desse equipamento que você está usando? E isso tudo você tem que planilhar. Quanto você investiu hoje, quanto tempo isso vai durar, quanto vai valer lá na frente, como é que funciona a manutenção, quando eu vou ter que trocar. Em tese, a gente sabe que é muito difícil, mas tem que ter uma reserva para isso. Tem que ter um percentual de reserva para reinvestimento. Porque uma hora essa conta vai chegar. E aí o que a gente sabe, eu não sei se vocês sabem os números do Sebrae para investimento de negócios, isso aí é geral, tá? Não só no mundo do fitness. A gente tem um percentual aí de 50% dos investimentos em negócios fecham antes dos 2 anos. Antes dos 2 anos, 50% dos negócios que foram abertos fecham. Dos outros 50% que sobraram, 30% fecham antes de completar os 5 anos. E sobrou 20% dessa pizza, dessa fatia, que vão conseguir passar do 5º ano. Como que você pode tentar ser esse grupo que vai passar do 5º ano? Garantia você tem? Nenhuma. Mas você tem que tentar cercar as variáveis, igual a gente está falando. E uma das possibilidades de cercar as variáveis é isso, é planilhando, tendo controle, cercando tudo que pode fazer a coisa dar errada. E o reinvestimento é muito grande. Porque a gente sabe, é inerente do negócio. Você pega hoje as grandes linhas de crédito que existem, que o governo oferece, alguns bancos privados, alguns bancos particulares oferecem, que você pega, por exemplo, um projeto. O projeto, todo mundo que pega o projeto vai pagar ele em 60 meses. 60 meses são 5 anos. Muitos equipamentos depreciam em 5 anos. Ou seja, você veio na terra para ficar pagando equipamento. Então, quando deu 5 anos, e muitos dos negócios não se maturaram ainda com esse tempo, não começaram ainda a dar o retorno, ainda está pagando o investimento, quando chega 5 anos, que você teoricamente vai começar a ver a cor do dinheiro, está na hora de você comprar equipamento novo, porque acabou. Se você deixou depreciar, se você deixou acabar tanto. Então, algumas coisas que a gente sugere, quando a gente vê alguns colegas personagens que estão montando um estúdio e tudo, a gente fala, primeira coisa, arruma alguém para dar manutenção preventiva nos seus equipamentos. Porque isso vai alongar o tempo de vida, vai diminuir a sua depreciação, e lá na frente, quando você quiser trocar, ele ainda tem um valor agregado muito grande. Para você não ter que partir do zero num reinvestimento, que muitos acontecem, tá, gente? Um exemplo clássico que eu dou disso, eu sou precursor aí do ciclismo indoor aqui, creio que no Brasil. Em Juiz de Fora, com certeza. A gente, na década de 80 e 90, quando chegou a modalidade no Brasil, a gente fez os cursos que eram da plataforma do Spinning oficial, e logo depois eu, com outro professor, que muitos de vocês conhecem até pela própria fase aí, que é o professor Marcelo, a gente desmembrou e criou um curso próprio de ciclismo indoor, de bicicleta estacionária. E o que a gente via muito, porque nesse boom do fitness, começou a aparecer muita bicicleta estacionária, muita bicicleta para modalidade. E muitas bicicletas que não aguentavam o rojão.
né? Então você faz um investimento mais barato, pensando que era um ótimo negócio que estava fazendo, mas a gente brinca, né, gente? Não tem almoço grátis, né? Você tem que tomar muito cuidado quando você arruma uma coisa que é muito mais barato do que o mercado. E aí, abre-se um parêntese e coloca você também, como personal trainer. Quando sua aula é muito mais barata, na maioria das vezes o que a gente vê acontecer é que ela não é mais barata. Ela é um valor justo pelo que você entrega, porque você entrega muito pouco, né? E eu vou voltar nesse ponto, mas só vamos continuar nessa linha de raciocínio da bike, né? Então, o que acontecia? As pessoas gastavam, às vezes, 50% menos no investimento de bicicletas para academia, para o estúdio de personal e etc. Só que o tempo de vida delas era um terço, um quarto de uma bicicleta de maior investimento. Ou seja, um quarto do tempo aquela bicicleta acabava. E acabava, muitas das vezes, de virar sucata. Porque eu peguei exemplo específico do ciclismo indoor, porque a transpiração, o suor, corrói demais o equipamento. Quem é do meio sabe disso, né? Então, a manutenção da bicicleta ficava altamente comprometida. Eu cheguei a ver bicicleta que o cara vendeu para o ferro velho, porque ela não tinha mais venda, ela não tinha mais capacidade passiva nenhuma de, no mercado, gerar algum tipo de receita ainda. E o cara se curvou a comprar o que era de melhor qualidade, ou seja, ele literalmente rasgou dinheiro, né? Então, quando a gente está falando agora, vamos voltar para o que a gente estava falando do custo de uma aula de personal. Então, a gente tem que entender isso também. O valor agregado da mercadoria. O personal, ele não entrega mercadoria, ele não entrega 2 quilos de bíceps, né? Ele entrega a prestação do serviço dele. Mas o que ele tem que entender é quanto que vale o serviço dele. E muitas das vezes cai nessa cilada, né? Sou recém-formado, ou se o CREF não está dando conta de fazer aí uma fiscalização adequada, você ainda, enquanto acadêmico, consegue exercer a profissão, ou exercer, atuar como personal trainer, sem estar habilitado legalmente falando, e cobra um preço mais acessível, que você acredita por conta disso. Só que na hora que você forma, como é que você consegue fazer uma adequação do seu preço? Eu cobrava 50, a aula de valor de mercado. Alguma coisa vai acontecer no mercado. Acho que você vai ter grande dificuldade de ter uma aceitação por essa valorização, digamos assim, do seu trabalho, tá? E muitos que cobram barato ainda formado, é o que eu estou falando, né? Cobram um valor muito acessível. Na verdade, não é porque está cobrando muito barato, é a possibilidade de entrega. É o que você está entregando. Às vezes vale só isso. Então, uma coisa que eu falo muito para personal é o seguinte, cara, quanto vale o seu serviço? Você, uma pergunta, prestem atenção nessa pergunta que eu vou fazer. Prestem atenção. Você se contrataria? Isso é uma pergunta que eu uso ela direto quando eu estou fazendo alguma palestra, algum congresso, algum curso. Eu fomento no aluno esse pensamento, eu instigo no aluno esse pensamento, eu instigo no meu público esse pensamento. Você se contrataria? Isso dá um baque de realidade. Porque, na verdade, quando a gente faz isso, você começa a se autoavaliar. E essa autoavaliação é exatamente o que acontece com o negócio físico. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, você é casado, você é namorado, você é solteiro, você é aluno hoje da faculdade, você é um aluno de uma empresa, e eu questionar qualquer um desses tópicos perguntando assim, você é um bom aluno? Muitos de vocês, assim, imediatamente respondem, sim, não. Você é um bom marido? Sim, não. Você é um bom pai? Sim, não. Cara, essas perguntas são muito rasas se você fizer essa pergunta, essa resposta tão direta. Porque é tão complexo. O que compreende ser pai? O que compreende ser marido? O que compreende ser um personal? Personal é o cara que sabe passar treino? Personal é o cara que sabe corrigir um exercício? Personal é um cara que é atencioso? Personal é um cara que é pontual? Personal é um cara que é assíduo? Bom personal é um cara que tem asseio? Você fala, Anderson, agora você brincou. Asseio é asseio. Você se veste bem, você é cheiroso, você é limpinho. Parece que eu estou falando uma aberração, né? Que é surreal o que eu estou falando, que eu estou pontuando. Mas, gente, isso está tudo incluído no pacote que você está entregando. Então, se você chega sempre com barba por fazer, cabelo bagunçado, mal vestido, sujo, fedendo. Ah, não, fedendo não. Cara, você pode acabar de treinar, aí vou aproveitar que um aluno faltou. Eu vejo isso demais acontecendo, tá? Aluno posta, personal posta, às vezes o cara dá aula, sei lá, de 8 da manhã a 1 da tarde, ou de 8 da manhã até 1 da tarde. Uma aula atrás da outra. Então, de aula 8, de aula às 9, o das 10 faltou. Aí ele posta falando assim, quando o aluno falta, o que a gente faz? Malha. Cara, se foi seu último treino, parabéns. Você está fazendo atividade física, você está dando exemplo, você está potencializando o seu tempo, está otimizando o seu tempo, e dali para casa você vai em casa tomar um banho. Só que depois você vai dar aula de novo, se faltou no meio de uma quebra de grade. E depois você vai dar mais 1, 2, 3 aulas. Será que o próximo aluno que vem merece você suado? Merece você fedendo a suor? Porque muita gente inala, né? Todo molhado,
Ah, não, mas eu treino, aí treino só meia horinha, não sei o que, depois eu vou tomar um banho, ótimo, aí beleza. Não tá mais aqui quem falou. Só que eu tô pegando o exemplo do Anderson. Se eu faço atividade intensa, eu suo mais 2 horas depois. Parece que eu tomei termogênico. Então não adianta eu tomar banho, eu vou tomar banho e vou continuar suando. Então, se você for alongar o aluno, você vai pingar em cima do aluno, fica nojento, né? Então, assim, quanto que você está entregando? Vale quanto pesa, né? Então, tá vendo como é que a gente não bate papo aqui informal, o objetivo é fomentar em vocês, é cutucar, e eu brinco muito isso, qualquer curso que seja, qualquer tema que seja, qualquer aula que esteja ministrando, o objetivo é 5%. A gente brinca muito isso, a gente usa esse percentual. A gente tem aí um videozinho que eu gosto muito, me fugiu, a teoria dos 5% do Max Klein. Ele tem isso, né? Procura na internet aí que vocês vão achar aí depois, teoria dos 5%, que ele fala muito disso, né? É uma alusão aí dos professores, que há uma pessoa comentando, e no final das contas ele chega a essa conclusão, que ele faz parte dos 5% que vão somar alguma coisa na vida das pessoas. Então, assim, a gente tem assunto aqui para ficar conversando durante horas, horas, horas. O objetivo maior desse momento nosso, desse bate-papo, é vocês entenderem como funciona o trabalho do personal trainer. Eu estou dando uma pinçada, tá? Eu peguei aqui uma carta do baralho, tirei e comentei sobre ela. Esse baralho, ele é enorme. Essa possibilidade de conversar sobre isso é enorme. Eu não vou entrar nem no mérito de como é que funciona hoje em dia os aplicativos que tem para poder passar treinos à distância, e isso tudo nós vamos deixar para um segundo momento, tá? Que a gente espera estar com vocês para estar conversando. Tá? Tem muita coisa bacana para a gente estar podendo falar, tem muita coisa interessante para a gente poder falar, tem muita coisa, toques muito preciosos que a gente acredita que pode dar para vocês em função de tudo que a gente já vivenciou, né? São cases que eu não posso nem falar que são cases de sucesso, porque eu não teria esse tipo de prerrogativa, nem de ser tão audacioso assim, não. Mas, assim, eu trabalho com personal desde 97, então de 2007, 2017 a 24 anos. Eu tenho pelo menos uma meia dúzia de alunos que estão comigo há 15, 16 anos fazendo personal comigo, né? Bom, quero acreditar que eu estou entregando alguma coisa de qualidade, quero entregar que o resultado é bom. E quando eu falo resultado, não é só físico. Eu vou bater muito nessa tecla com vocês. Resultado não é só físico. É um conjunto de situações que você entrega, né? De tornar o momento prazeroso, de tornar o momento agradável. Desses 15, 16, esses alunos que eu tenho de 15, 16 anos, tinha nego que detestava a musculação, e hoje não falta, hoje faz mais aulas do que fazia no passado. Então, uma coisa que você tem que ficar muito atento, por exemplo, diferença de fidelizar e reter cliente. Reter cliente, todo mundo hoje acredita que trabalha ainda naquela mesma forma, naquela mesma normativa de o pagamento ser prévio ao trabalho que oferece, né? Pelo menos é uma coisa que a gente recomenda muito que seja feita, porque também você cria uma situação com o cliente de responsabilidade. Se ele não vier, ele já pagou, e aí ele acaba não querendo perder aquele dinheiro. E aí vira meio que um ciclo, né? É cíclico. Porque se ele pagou e não quer perder o dinheiro, ele acaba vindo. Se ele acaba vindo, ele acaba tendo resultado. Se ele acaba tendo resultado, ele não quer parar. Se ele não quer parar, ele continua pagando. E essa roda gira, né? Então, e não te dá menos dor de cabeça se já foi recebido de uma forma prévia. Mas, dentro de algumas situações que a gente está falando, essa foi mais uma, tá vendo? Eu acabei pensando aqui mais situação que é forma de pagamento e a necessidade que isso tem, muitas das vezes, de garantir o resultado pela possibilidade ou pela necessidade ou circunstancial do aluno não querer perder o treino. Porque aquele treino já está pago antes, se ele não vier, um abraço. Né? For feito de forma em cima da hora, etc. Tudo que a gente deixa combinado. Né? Contrato para personal trainer. Né? A gente no futuro vai falar isso. Contrato é importante, não é? Precisa estar no papel, não precisa? Como é que isso funciona? Com quem precisa? Né? Porque essa atividade de personal trainer é uma atividade muito perigosa. Porque você estreita demais o laço de amizade com o seu cliente, na maioria das vezes. E eu brinco que esse tipo de laço de amizade estreitado, ele pode ser muito perigoso, porque ele pode ser ruim só para o personal. Porque ali tem que haver uma relação de patrão e empregado, quem paga e quem recebe. Então, pode gerar algum tipo de intimidade que uma negociação de pagamento, de atraso, de quebrar um galho de uma aula que foi desmarcada em cima da hora e etc., isso ser meio conflitante com a amizade. Então, assim, a postura profissional que você tenha para poder separar isso também é muito importante, a gente fala muito disso também. Bom, eu acho que é isso, senão eu vou dar spoiler de tudo que a gente pode vir ainda dentro de outras situações. Os meus contatos eu já passei para vocês. Recomendo que vocês busquem os cursos da Fase Educação para a gente poder estar batendo mais papo, encontrando em outras situações. Igual eu falei anteriormente, a gente teria aqui papo para falar durante horas, talvez dias, né? Se a gente fosse esmiuçar. Fica o meu livro aí para vocês aí de sugestão, 365 dias Você S.A. Vocês vão ver o sumáriozinho, vão entender um pouquinho da minha história, como é que a gente
pode ter uma ascensão muito legal com a postura que a gente tem. Como é que você pode... Anderson, você é dono de academia, queria conversar contigo, porque é muito legal, tenho vontade de ter minha academia, mas sou uma pessoa de poder aquisitivo muito baixo, sou muito simples. Eu sou filho de uma servente escolar e um motorista de ônibus. Né? Hoje eu tenho uma das maiores academias da cidade, construí um patrimônio relativo dentro do que eu poderia ter feito. Então, assim, quem que me deu isso? A profissão. E, basicamente, o trabalho de personal trainer. Foi ele que me deu visibilidade, foi ele que fez abrir as portas para mim, etc. Então, assim, eu acho que o momento é agora, a gente conta muito com isso, que pós-pandemia, né, pós-vacinação, eu não sei se isso ainda está muito perto, está muito longe, porque cada região do Brasil ainda está com um percentual diferente ainda de vacinação, de segunda dose, etc. Terceira onda, eu não quero nem ouvir falar nisso, não quero acreditar, não estou negando, não sou negacionista, mas eu prefiro ter esperança que isso não vai atingir a gente, que a gente vai conseguir tentar voltar para dias melhores. E uma coisa é certa, gente, eu acho que se alguém tinha alguma dúvida que a atividade física podia, no mínimo, minimizar alguns efeitos de algumas situações igual a gente vivia hoje, que ninguém esperava, eu acho que não tem mais. Então, a gente tem tudo para, num horizonte aí que eu acredito a médio e longo prazo, né, ser muito legal, ser muito bacana. E quem que vai colher os benefícios disso? Quem estiver preparado. Né? Meu pai brincava muito do cavalo selado que passa na frente da gente a todo momento. Se você estiver preparado, você vai pular em cima dele e vai embora. Se você não estiver preparado, você vai perder a oportunidade, que é meio mais ou menos uma analogia com o conceito de sorte. Né? Que a sorte nada mais é do que a combinação de você estar preparado para o momento que vai ser apresentado para você. Isso que é sorte. Nada acontece por acaso. Né? Então, eu conto isso muito também no meu livro, conto como é que tudo aconteceu, dou alguns exemplos de cases que deram errado, né? Porque às vezes eu ouvi só coisa que deu certo, eu brinco muito isso, que é muito legal, é muito bacana e tudo, mas não nos mostra ciladas, não nos mostra os perigos que tem no mundo do empreendedorismo. E quando eu falo empreendedorismo, volto a falar, o personal trainer é um empreendedor por natureza, tá? Então você pode correr riscos também, como quem tem uma loja física, como quem tem uma academia, como quem tem um açougue. Então você precisa ter só o feeling de fazer adaptações para as coisas que a gente fala para a sua realidade enquanto pessoa física. Não precisa ser PJ, não precisa ser pessoa jurídica. Essas adaptações são inerentes do ser humano. Então fica aqui o meu convite para vocês, para estarem com a gente em outros momentos, acompanhar os cursos que a FASE oferece. Vocês têm aí um seleto grupo de professores aí para poder passar muito para vocês, muito conhecimento. E um abraço e até a próxima. Beleza, Anderson. Muito bom, meu camarada. Parabéns aí. Tenho certeza que agregou muito valor para a nossa profissão, para nós profissionais de educação física, para a gente que está atuando também como personal trainer. E, cara, mais uma vez, muito obrigado por estar disponibilizando o seu tempo no sábado. Também quero dar parabéns a todos que estão aqui também presentes. Sábado vai dar quase 20 horas já e o pessoal está aqui ainda, está assistindo. Cara, parabéns para todos vocês. Eu nem tinha combinado isso com o Anderson ainda não, mas eu já estou adiantando ele aqui já. Eu vou sortear um livro aqui para alguém aqui no final e depois eu vejo com você aí, se você puder parcelar para mim aí, eu te agradeço. Aí eu vou pegar o endereço certinho de quem que é e te mando, desculpa, te mando o endereço tudo certinho, você envia para a pessoa que ser contemplada por esse sorteio. Vou fazer diferente, vai ser uma cortesia minha. Só manda a pessoa depois entrar em contato comigo pessoalmente para eu fazer uma dedicatória no livro para ela e eu envio para ela. Show de bola, cara. Perfeito, então. Então, pô, muito obrigado mais uma vez, então, aí. E antes, de antemão, te agradecer mesmo, de novo, mais uma vez, muito obrigado. Papai do Céu abençoe vocês e, se Deus quiser, a gente vai estar logo nessa pós-graduação de personal trainer, marketing de gestão e impressão de exercício físico, que já está na pontinha ali para a gente poder começar. Dependendo, já vou te mandar de antemão um convite para poder acelerar essa sua vinda aqui em Itaperuna e sentir um pouquinho do nosso calor aqui, beleza? Obrigadão, meu Tá, amigo. eu agradeço muito o convite. Quem estiver ainda com a gente aí, quem for ouvir essa gravação, não percam a oportunidade de estar com a gente. Tem muita coisa legal, muita coisa atual para a gente estar passando para a galera aí. A gente acredita que a gente realmente possa agregar muito valor na profissão do pessoal e fazer eles passarem a ter um olhar um pouco diferente da modalidade do personal